Dale, pessoal! Bora para mais um podcast do esporte e hoje para a gente comentar o último jogo da rodada, né, do Campeonato Brasileiro, o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras recebeu o Cuiabá e o Palmeiras conseguiu vencer por 1-0, né? Deu a resposta diante da eliminação na Copa do Brasil, né, pelo São Paulo. E importante assim para o torcedor que já tinha. Cara, esse jogo já tinha bastante ingresso vendido até antes do jogo contra o São Paulo. O torcedor compareceu em massa, deu o seu apoio. O torcedor palmeirense tá num momento muito bacana, assim, de apoiar o time, né? Pensar em questão de uma ou duas temporadas atrás, a era pré-Abel Ferreira, até o início do Abel Ferreira, vamos ser bem justo, o torcedor, diante de um cenário desse, não iria perdoar, né? Após uma eliminação já começariam as vaias e nesse jogo a cobrança seria muito alta. E a verdade é que, mesmo após o jogo contra o São Paulo, a eliminação nas penalidades, já houve um apoio em massa. Nesse jogo também, o jogo foi muito difícil, o Palmeiras não abriu o placar no primeiro tempo, então era um cenário perfeito para aquele torcedor corneteiro, né? E o torcedor corneteiro, obviamente, deve ter feito a sua corneta, deve ter deixado a sua crítica, mas quando vai para o estádio, né, vai para apoiar e foi assim. E o Palmeiras conseguiu um gol com o Gabriel Veron, que viveu uma polêmica aí, questão de uma semana, né? Vazou um vídeo dele na balada, bebendo a sua bebidinha alcoólica, né? Em recuperação física, em virtude de um acidente doméstico, não foi especificado, né? Isso até gerou polêmica também, a questão do tal do acidente doméstico. Fez um grande jogo contra o São Paulo, dessa vez entrou de novo, fez o gol da vitória, e o Abel Ferreira falou sobre isso, né? Questão do Verón, ele falou, não vou desistir do atleta, né? Não vai desistir, o que eu gostei dessa coletiva do Abel é que, perguntado sobre o jogo, um dos repórteres perguntou, primeiro tempo o Palmeiras, muitos cruzamentos na área, não lembro nem o número exato que ele levantou, e o Abel falou sobre isso, mostrou uma coisa importante que aqui no podcast eu sempre critiquei as últimas partidas do Palmeiras, que vinha sofrendo gols antes de marcar, né? Que eu falei, pô, tá acontecendo, o Abel tá vendo o erro e ele não tá consertando. E aí depois eu falei, pô, também não tá tendo tempo de treinar para ajustar. E nessa coletiva ele falou sobre o assunto, né? Ele falou, cara, é uma equipe que tava muito fechada, os 11 jogadores no campo de defesa, os caras com 3 zagueiros, 2 volantes na frente, né, a grande área ali, a entrada, não só a entrada, né, a grande área inteira extremamente bem coberta, bem fechada. Então se a gente tentasse avançar pelo meio, não ia acontecer nada, a bola ia rebater e os caras iam ter contra-ataque. A gente tinha que evitar esse tipo de jogo. E a gente busca o jogo pelas laterais, muitas vezes, obviamente, resultando em cruzamentos na área. Então eu acho muito legal quando os treinadores falam do aspecto tático, né, porque muitas vezes as coletivas se restringem a falar sobre coisas polêmicas, né? Enfim, tentar trazer alguma polêmica à tona, como pegaram o Rogério Ceni após o jogo contra o Palmeiras, falaram sobre aquele discurso do Abel sobre a questão da sorte, né? E o Rogério Ceni, sem contexto, ele rebateu ali na hora, né? Te deu sorte, eu dei sorte contra o Palmeiras na Supercopa, eliminei, agora dei sorte de novo. Ele foi um pouco irônico e é legal quando, e eu acho que tá no direito do Rogério, não tô criticando o Rogério Ceni, mas é que essa questão, eu trago essa questão, às vezes alguns repórteres, jornalistas, eles tentam polemizar, e é legal quando eles trazem a questão do aspecto tático, porque o treinador dá a sua visão, ele dá a sua explicação do que aconteceu dentro de campo. E é legal o Abel Ferreira falar sobre isso, porque mostra a evolução em relação a enfrentar esse tipo de equipe. Né? Não dá pra gente ficar com a posse de bola, atacar o tempo inteiro, tentar furar pelo meio. Porque a bola vai rebater, os caras com 5, uma linha de 5, né? Como ele mesmo descreveu, a bola ia rebater, os caras iam ter contra-ataque. A gente não poderia permitir esse tipo de jogo, porque a gente ia se expor muito. Né? Então foi bacana essa explicação, e é o que eu falei, aí a gente tira o chapéu, critiquei muito o Abel, pô, não tá corrigindo um erro crônico. E agora, aparentemente, ele entendeu que quando vai enfrentar certas equipes, e ele, pelo contexto do jogo, já consegue perceber que vai jogar na defesa, vai jogar na retranca, ele tem um tipo de jogo montado para isso agora, né? De buscar alternativas pela ponta e, naturalmente, vão acontecer muitos cruzamentos.
O fato é que o gol saiu num lance de muita felicidade, e eu digo felicidade porque foi exatamente esse o termo que o próprio Abel Ferreira usou para descrever. Ele criticou, aproveitou para criticar, né, alguns colegas da imprensa, porque polemizaram a questão dele de falar sobre sorte, né? E ele falou, cara, o nosso gol foi num lance de muita felicidade, porque não foi um passe direto, né, do Mike, se eu não me engano, né? Foi uma bola interceptada que acabou resvalando e chegou no Veron. Acabou virando um passe de extrema qualidade. Mas foi um lance de muita felicidade. Porque senão o jogo seria 0-0. O Abel falou sobre isso. Então, ele falou, criamos muito menos que, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense. E naquele jogo perdemos por 2-0. Esse jogo criamos muito menos e ganhamos por 1-0. Então, essa questão da felicidade, ele tentou dar um ponto final a algumas polêmicas, mostrou descontentamento, né, com alguns personagens da imprensa, né, que ele falou, cara, eu falei aqui do Veron e do atleta brasileiro, eu tô falando no âmbito do esporte, né, e tem gente que levou isso para um lado político, né, então eu acho legal quando se limita a falar de futebol, né, de futebol, do aspecto tático, porque muitas vezes muitas pessoas não tem essa visão do treinador, né? Por que o Abel hoje é um grande treinador? E ele mostra isso explicando o aspecto tático, né? Do porquê daquela estratégia do primeiro tempo que o repórter questionou o Abel Ferreira. Ele falou, foram muitas bolas cruzadas e pouquíssimas, né? Pouquíssimas o Palmeiras de fato chegou ao gol com essas bolas cruzadas. E ele explicou o porquê disso. Eu acho isso muito legal. Foi uma resposta, né, diante de uma eliminação que o próprio Abel Ferreira, de novo, né, puxando o discurso dele pós-jogo, falou mais uma vez sobre a polêmica. Eu acho que, cara, agora deixa com a imprensa, tentar deixar com as pessoas responsáveis, porque é a regra das 24 horas que ele mesmo fala, assim, agora já foi, né, não vai voltar atrás, não adianta se lamentar, né, então é importante que a gente que não está ali dentro, né, que não está jogando bola, a gente que está falando sobre futebol, acho que a gente tem que falar. Isso tem que ser falado não pela questão do Palmeiras, do São Paulo, mas pela questão do futebol como um todo. Né? Porque isso, eu falei aqui, para o Palmeiras, 4 milhões, né, próxima fase, não vai fazer diferença, mas para equipes como o Atlético Goianiense, que segue na competição, como o Fortaleza, como o América Mineiro, essa grana ela faz muita diferença. Né? Então, é uma grana que pesa ainda mais nesse momento de abertura de janela. Aliás, vou falar rapidamente sobre a janela após comentar o jogo. Então, importante isso, assim. A gente segue falando. Acho que pro Abel, ele são águas passadas e espero que, se questionado mais uma vez, ele fale, não, cara, isso aí passou, que passou, acho que deixo com vocês. Né? Esse é o papel da imprensa, debater, discutir. A gente vai seguir a nossa vida aqui internamente, né? As 24 horas já passaram, né? Já se passou muito tempo. Acho que não cabe mais o Palmeiras ficar discutindo isso. Óbvio, machuca pela forma como foi. Eu falei aqui, dói no coração dos atletas, da comissão técnica, dos torcedores, mas é algo que passou. Acho que deixa isso para os torcedores, né? Para o folclore dos torcedores, deixa isso para a imprensa discutir, para que a gente tem alguma resposta da arbitragem, né? Da comissão de arbitragem, da equipe que organiza a arbitragem brasileira. Assim a gente espera, né? Assim, se vai acontecer alguma coisa, eu falei, não é sendo pessimista, é vendo o que acontece rotineiramente e de forma comum no nosso futebol, nada vai mudar e é óbvio que a gente fica na esperança que muda, mas sendo realista, dificilmente vai mudar, ainda mais com o campeonato rodando, né? A gente está chegando praticamente no fim do primeiro turno. Então, difícil que alguma coisa aconteça. Eu acho que, para o aspecto Palmeiras, é importante voltar a vencer na competição, porque retoma, acho que mais do que retomar a liderança, é retomar o caminho da vitória e a confiança para jogar o Campeonato Brasileiro. Essa é uma partida que eu não via assim, um cenário em que o Palmeiras pudesse sair vencedor, não porque o time estaria mentalmente abatido em virtude da eliminação, mas pela sequência do calendário, né? A sequência do calendário. Muito mais por uma questão de
o time, para mim, essa é uma visão minha, o time do Palmeiras, para mim, essa partida mais uma vez ficou evidente, o time está mentalmente exausto. Essa equipe do Palmeiras troca muito bons passes, os jogadores correm muito fisicamente. Para mim, o time tá acima da média, tá? É um dos melhores times fisicamente, se não o melhor time fisicamente. Na minha opinião, pessoalmente, eu acho que o Palmeiras fisicamente é a melhor equipe do Brasil hoje. Do Brasil e talvez até do continente sul-americano. O Palmeiras fisicamente ele tá sobrando, né? Mas mentalmente, para mim, fica evidente todo jogo, né? Isso não é uma questão de 1, 2, questão de até de um mês, talvez a gente pode puxar. O time está mentalmente exausto, né? E isso explica muitas vezes a falta de efetividade. Não tem um cara goleador, não tem. A artilharia do Palmeiras ela é compartilhada e essa talvez, falei aqui, é uma das grandes virtudes dessa equipe, porque o adversário não sabe de onde vai vir a artilharia, o poder de fogo. Pode vir de um zagueiro, pode vir de um meio-campista, pode vir de dentro da área, pode vir numa bola, num lançamento como aconteceu nesse jogo, pode vir num chute de fora da área. É assim, imprevisível. Esse talvez seja um grandes méritos. Mas esses caras não têm obrigação de fazer, porque eles não são goleadores de ofício, né? E agora o Palmeiras vai ter a possibilidade, né, de colocar dois atletas que foram contratados para tentar resolver esse problema da efetividade. Chegam frescos, então mentalmente até um pouco mais frescos e talvez possam ajudar bastante o Palmeiras. Então não imaginava que o Palmeiras fosse vencer, eu achei que ia ser mais uma partida para um empate. E não é questionando a qualidade de ninguém, é mais pelo aspecto psicológico, né? Eu achei que o Palmeiras, eu venho vendo isso várias partidas, o Palmeiras está mentalmente exausto. Nessa partida, imaginei que o Abel fosse colocar força máxima, como ele poupou alguns jogadores, ele falou sobre isso, né? Marcos Rocha, se eu não me engano, começou no banco, o Zé Rafael também, ele falou, desgaste, natural. A gente teve o Rony que se lesionou pela sequência de jogos, né? Então, uma coisa que não só o Palmeiras, isso não é um problema só do Palmeiras, todas as equipes, ele falou, todas as equipes estão sofrendo com isso. Então, mas fisicamente para mim o Palmeiras, ele tá muito bem, mas mentalmente exausto, né? Então ele colocou vários atletas titulares mais uma vez e se colocar sempre a mesma equipe, apesar de fisicamente muito bem, mentalmente isso tem um desgaste. Isso vem sequencial, né? Isso vem sequencial e eu imaginei que mais uma vez o Palmeiras fosse sofrer com a efetividade, como de fato aconteceu, mas o Gabriel Veron foi muito feliz, um belo gol, né? Gol que lembrou os grandes momentos do Gabriel Veron na base, né? Um cara muito decisivo, lance cara a cara com um goleiro, um artilheiro, um centroavante, um atacante muito frio na base, né? Assim, para quem não conhece o Gabriel Veron na base, ele já foi um dos atletas mais promissores da base. Ele foi o melhor jogador da seleção de Sub-17, se eu não me engano. Ele já foi escolhido o melhor jogador. E ele, cara a cara com o goleiro, ele é um cara extremamente frio. Extremamente frio. Era impressionante a qualidade que ele tinha. Né? Assim, era a casa dele. Ele, o goleiro, era a casa dele. Né? Não tremia, tirava do goleiro. E esse gol lembrou os grandes momentos do Veron na base, tá? Então o grande resultado para o Palmeiras foi um bom jogo para o torcedor, que assim, o torcedor que foi para apoiar, e eu até imagino que o torcedor, obviamente que queria a vitória, mas sabia que foi mais para o estádio para dar uma injeção de ânimo na equipe, né? Eu imagino isso, a grande massa da torcida foi, vamos dar um apoio para a equipe, né? Porque foi eliminado de forma injusta, aí saiu o áudio, ficou mais evidente ainda que foi uma certa injustiça, né? E aí, de novo, vamos falar, mas o Palmeiras perdeu o seu gol, né? Mas foram dois lances que não eram para ter acontecido. Eu falei que se o árbitro tem personalidade e não marca nenhum dos dois lances, o Palmeiras ganharia. Aí é o se, né? O São Paulo poderia fazer um gol, mas aqui falando do se, até o momento da primeira marcação de penalidade, o Palmeiras ganhava por 2-0, estava classificado, né? Então, eu acho que o torcedor foi para dar essa injeção de ânimo para a equipe, conseguiu. O Palmeiras venceu, foi o cenário perfeito, deu uma resposta imediata e reassume a ponta da tabela. Acho que isso pensando ao longo do campeonato, na sequência da temporada, que o Palmeiras ainda não vai sentir o efeito de
de ter saído da Copa do Brasil. Isso abre calendário para o Palmeiras, mas não é agora que o Palmeiras vai sentir essa vantagem. É quando os jogos acontecerem. Aí o Palmeiras vai ter a semana cheia. Aí o Palmeiras vai ter a possibilidade de... Neste momento a equipe ainda não tem essa vantagem, né? E pelos próximos jogos também ainda não vai ter. A grande vantagem são os reforços, e isso não é exclusividade do Palmeiras. Muitos reforços. O Dorival Júnior já falou, né? A questão do Everton Cebolinha, ele já vai estrear no meio da semana. O Vidal ainda não, mas o Vidal foi anunciado, deu coletiva, falou da paixão pelo Flamengo, falou que tudo começou com o Rodriguinho no Bayer Leverkusen, depois com o Rafinha, né, no Bayern de Munique, falou da questão do amor, enfim, disse que está lá para ajudar o Flamengo. Bacana a apresentação, grande reforço, tá? Grande reforço. E aí, não só o Flamengo, não só o Palmeiras, que eu citei aí os dois centroavantes, que podem ser uma opção de desafogo para o Palmeiras, uma solução na questão da efetividade, porque eles já estão treinando, né? Já estão se ambientando há um tempo, eles não estão chegando agora, então eles já estão se condicionando, eles já estão integrados ao elenco, então para conhecer metodologia de jogo, entrosamento com o resto dos atletas. Então pode ser importante o início desses caras. Chegam mentalmente frescos, né? Não vão ter esse desgaste mental. O grande problema é a pressão, né? A pressão pela resposta imediata de ter um centroavante goleador. E aí quando começa a falhar, quando a bola não começa a entrar, aí vai virar um Rafael Navarro, né? Que a torcida vai pegar no pé. Então tem que ser tratado com muita cautela. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso. Corinthians, né? Balbuena, grande reforço na zaga, né? E Yuri Alberto também foi apresentado, dois grandes reforços, um na zaga e um no ataque. Então você vê que as equipes estão ficando fortalecidas, né? Estão ficando fortalecidas para esse restante de temporada. O Galo nem se fala, né? Pedrinho, Allan Kardec, Pavon. Então, cara, muitos reforços interessantes que podem dar uma turbinada nessa sequência do Campeonato Brasileiro, e não só do Brasileirão, mas das outras competições, a Libertadores, a própria Copa do Brasil. Então, muito bacana, assim, de ver essa janela. As equipes que a gente já colocava como favoritas, elas seguem sendo muito favoritas em virtude dos reforços que chegaram. Tá? O Palmeiras e o Galo já fora da Copa do Brasil. E um detalhe importante de falar dessa eliminação do Galo e do Palmeiras é a questão de vagas na Libertadores, tá? A questão de vagas na Libertadores. Se a gente olhar pro G6 hoje, que é o que dá vaga para Libertadores, 4 diretas e mais 2 para jogar a pré-Libertadores, que a Libertadores são a Libertadores um pouco mais longa e um pouco mais difícil, um pouco mais sofrida também, né? Porque são jogos de mata-mata. Mas se a gente olhar o topo da tabela hoje, tá? Só falar da tabela mesmo, o Palmeiras que assume a ponta, 33 pontos, 2 de vantagem para o Atlético Mineiro, que tem 31. Tá? E aí fica Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. Tá? Se a gente olhar para esses 6, o Palmeiras e o Galo, os dois líderes da tabela, primeiro e segundo, já estão fora da Copa do Brasil. Então a possibilidade de abrir uma vaga a mais já diminui. Né? O Corinthians segue, o Internacional não joga a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Globo, o Fluminense segue e o Atlético Paranaense segue. Então, dos 6 equipes que estão na ponta da tabela, 3 estão fora da Copa do Brasil e 3 seguem. Então você vê, limitou bastante, restringiu bastante essa questão de abrir mais uma vaga. Porque aqui a gente fala assim, em virtude do que acontecer e das equipes que foram campeãs, podem se abrir 3 vagas, né? O campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Sul-Americana. Isso já, o São Paulo, por exemplo, que segue na Copa do Brasil e na Sul-Americana, é o 9º colocado. O São Paulo não está no G6, por exemplo. Né? O Flamengo também, que está nas 3 competições, não está no G6 nesse momento. Então isso restringe muito a questão de... Por isso que eu digo, assim, as equipes que estão pretendendo abrigar pela Libertadores têm que assegurar essa vaga no G6. Porque já estão... Você vê que, pensando em Copa do Brasil, já se abriu, já caíram 3, já tem 3 equipes fora. Então a possibilidade de abrir mais uma vaga, ela existe, óbvio,
porque tem 3 equipes ainda lá e as equipes estão apresentando bons resultados, né? Estética de futebol não vou discutir, estão apresentando bons resultados, né? 3 equipes estão lá, estão competindo, né? Estão conseguindo, estão sendo, Fluminense talvez não tanto, Fluminense já apresenta um pouco mais de futebol ofensivo, mas o Atlético Paranaense e o Corinthians mais reativo, né? Então, você vê que já diminui um pouco o leque. Então, para quem acha que vai abrir um monte de vaga, o leque já diminuiu, tá? Então, se vai buscar, tem que ficar de olho, porque o plano pode não dar tão certo, tá? O plano pode não dar tão certo. Então, só esse ponto que eu queria trazer. Reforços chegando, expectativa muito grande, né? Os reforços do Palmeiras não puderam jogar, tá? A janela já abriu no dia do jogo do Palmeiras, mas o jogador precisa estar registrado aí, precisa estar 24 horas no BID, né? Então não puderam estrear nesse jogo. E eu acho que dificilmente o Abel Ferreira colocaria um dos dois, a menos que o Palmeiras tivesse com uma ampla vantagem, pelo menos de 2 gols. Como foi 1-0, o jogo também não dava não é um placar que não dá segurança nenhuma. Você enfrentando um adversário que está tentando explorar um erro seu, seria muito complicado que os dois entrassem, mas no meio da semana é uma possibilidade, né, a ser explorada, enfim, dependendo do que possa acontecer, de como o América vai se comportar, talvez é possível que eles entrem, eles joguem, não sei, né? É uma possibilidade, são opções, eu acho que isso é importante, pensando em Palmeiras, são opções táticas para o treinador Abel Ferreira, tá? Então é isso, gente. Hoje um podcast mais curto. Queria mesmo só repercutir a situação de tabela. Verdão Paulista reassume a ponta. Segue o líder, permanece. O Galo, torcedor atleticano, sentiu um pouquinho o gostinho da liderança. As 2 equipes estão no topo. E agora, até por terem saído da Copa do Brasil, acho que ganham uma pitada de favoritismo até um pouco maior. Não vão sentir a vantagem no calendário neste momento, é importante dizer, né? Que parece que, nossa, foi eliminado e já abriu o calendário. Não, ainda não, calma, né? Só quando acontecerem os jogos da Copa do Brasil, as equipes vão ter semana livre e vão ter um tempo a mais de descanso. Aí a gente vai começar a ver uma leve vantagem, né, de ter saído, mas neste momento ainda não, tá? E questão do sorteio, sorteio acontece hoje, né? A gente vai acompanhar e vamos ver, assim, não sei se vai dar tempo amanhã, tá um pouco corrido o dia a dia, mas vamos ver se a gente volta para repercutir também um pouco sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Quem vai se enfrentar, enfim, vamos ver se a gente consegue voltar. E também tem um jogo, né? Já começa o Campeonato Brasileiro, Ceará e Avaí, jogo importante, pensando na parte de baixo da tabela. Então vamos ver se a gente fala um pouquinho desse jogo também e um pouco sobre o sorteio, como ficaram as definições dos adversários, né? Como é que vai ser o planejamento das equipes, né? Pode ser complicado para alguns, dependendo do que acontecer no sorteio, pode ser favorável a outros. Enfim, vamos acompanhar tudo isso. Se der, amanhã a gente volta, mas se não der, após a rodada da quarta-feira, certamente a gente está de volta. Muito jogo e vamos falar sobre essa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro e as estreias, né? Como é que vão estrear esses grandes reforços que chegam nas equipes, tá certo? Gente, é isso por hoje. Consegui gravar um podcast mais curto. Difícil manter o formato, mas vamos tentar. Tá bom, gente? Valeu demais. Ótima semana para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.